noite. A partir de agora, Candidato em Foco. Hoje, conversando, entrevistando, trocando ideia com Maria Auxiliadora Ribeiro. Boa noite, Dorinha. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Muito bem. Quem é Maria Auxiliadora Ribeiro? Maria Auxiliadora Ribeiro, Dorinha. Sou a primeira de 7 filhos do senhor Olívio, já falecido, e dona Celeste. Sou servidora pública da Secretaria de Estado de Saúde há 39 anos. Sou formada, sou graduada em Serviço Social. Fui vice-prefeita no mandato, na gestão 2009-2012, e nesse período assumi a gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social e atualmente prefeita do município de Rio Acima, primeira mulher eleita na nossa cidade. Dorinha, a população de Rio Acima teve a oportunidade de conhecer melhor você e o seu trabalho nos últimos 4 anos. Nós não temos medidores de popularidade de governantes na cidade. Agora estamos na campanha. Como você percebe que as pessoas avaliaram o seu trabalho? Bom, Geraldo, infelizmente é impossível agradar a todos. Mas dentro daquilo que nós fizemos na nossa proposta de governo, nós conseguimos trabalhar pelo menos 70% daquilo que foi proposto. Durante a gestão, nós tivemos várias dificuldades, vários entraves que nos impediram de trabalhar de uma forma melhor, atender todos os anseios da população. E também eu acredito que o cidadão, à medida que ele não tem algum atendimento pessoal realizado, ele fica insatisfeito. Então é muito difícil a gente medir. Tem pessoas que ficam felizes e outras não. Mas acredito que dentro do possível nós procuramos fazer o melhor para toda a comunidade. Dorinha, nos últimos 4 anos, você teve oportunidade de conhecer a situação de Rio Acima por dentro, após passar em outras gestões, desde a sua função como vice-prefeita. O que você encontrou era o que você esperava? Bom, nós sabíamos que no período, 2016, que a situação da cidade já estava um pouco complicada, um pouco precária. Mas quando nós chegamos, aí tomamos conhecimento realmente do que estava acontecendo. Às vezes é difícil as pessoas acreditarem quando a gente fala da situação que nós encontramos. Mas nós temos tudo registrado. Realmente era uma cidade em situação precária, uma cidade falida, imersa em dívida e sem credibilidade, sem crédito. Dorinha, fazer a campanha neste ano vai ser diferente. Agora é possível propor com conhecimento de causa do que não foi realizado. O que muda no plano de governo 2017-2020 para este ano? Bom, quando nós elaboramos o plano de governo de 2016, do mandato 2017-2020, eu às vezes falo, naquela expectativa, a gente devaneia. Então a gente pensa que vai conseguir fazer tudo ao longo de 4 anos. Mas quando a gente já está na gestão, na caminhada, muitas coisas mudam. Aquilo que você planejou, um dinheiro que tinha para você fazer uma obra, em determinado momento, existem outras ações que você precisa de utilizar. Então aquilo que você já planejou, ela fica, sem conseguir concretizar. Então, ao longo desse processo, a gente sabe que muitas coisas foram cumpridas, outras não. Hoje, o amadurecimento nosso na gestão é muito maior. Nós fizemos um plano de governo bem enxuto, dentro daquilo que nós já vivenciamos e que vai ser possível trabalhar. Trabalhando com seriedade, honestidade, planejamento, é possível realizar aquilo que nós estamos levando ao conhecimento da população. As nossas propostas para uma próxima gestão. A sua gestão voltou os esforços para resolver
um grande problema de Rio Acima, que era a reforma da ponte. Para um próximo governo, a meta principal seria a água ou outra questão? Bom, a ponte eu acredito que foi uma grande realização, pois era um anseio de todos também que me antecederam. Em 2017, eu já ouvia comentários sobre a situação precária que encontrava essa ponte, uma ponte quase centenária. A minha preocupação, Geraldo, é muito grande com vida, com pessoas. Então, mesmo diante daquela dificuldade financeira, nós tentamos fazer um laudo com uma empresa privada, mas não foi possível. Busquei ajuda junto ao DR, que prontamente nos atendeu e trouxe um laudo mostrando a real situação que se encontrava aquela ponte. Uma situação muito precária, todas as estruturas corroídas, as armações expostas, os pilares com estacas de madeira, algumas delas já perdidas ao longo do tempo. E a minha vontade realmente era de iniciar um trabalho de recuperação dessa ponte. Mas, infelizmente, a situação financeira não nos ajudou no primeiro ano. O segundo ano nós tivemos, como todos sabem, a dificuldade, a crise financeira do governo estadual, e olha que eu busquei recursos, busquei ajuda com o governo estadual, governo federal, empresas privadas, e não consegui com ninguém. Fomos fazendo alguma reserva, porque eu sabia que este problema eu tinha que resolver, uma vez que em novembro eu tive que interditar. Então eu tinha a responsabilidade de devolver essa ponte à população. Então já buscamos os estudos para poder ver a viabilidade de recuperar a ponte antiga e também já construir uma ponte nova ao lado daquela. Uma vez que eu fui procurada por pessoas que me pediram que não tirasse a ponte, não construísse uma ponte nova em outro local, porque se construíssemos, talvez o centro da cidade poderia ficar um pouco deserto. Então, nós temos também agora, durante esse tempo, já vimos quantas coisas nós temos que fazer e já temos projetos. Uma delas é a questão séria, que é a água. A meta principal, a água, que também eu sei que é uma dificuldade muito grande, um anseio da população. É impossível viver um dia, trabalhar um dia sem água. Eu entendo, às vezes, o nervosismo da população. Este é o nosso projeto para uma próxima, não só este, para uma próxima gestão. O sistema de abastecimento de água de Rio Acima é antigo, foi inaugurado em 1979. Não existe um projeto. Às vezes nós temos dificuldade, a gente sabe que existe um vazamento num local, é preciso de abrir quase um grande espaço na rua até encontrar aquele local, porque não temos um projeto. Tudo ficou guardado na cabeça daquelas pessoas, dos funcionários mais antigos que foram aposentando, e isso hoje em dia é uma grande dificuldade. Hoje nós temos que elaborar um novo projeto, buscar uma nova captação, ampliar o reservatório existente, e também, principalmente, conscientizar a população, porque não adianta você construir um reservatório, 2 reservatórios, 3 reservatórios, se não houver conscientização da população de saber que a água é um bem finito. Dorinha, nós vamos para a última pergunta do primeiro bloco. Vamos lá. Dorinha, dentro da realidade do município em 2020, quais são as novas principais propostas para uma eventual gestão pós-reeleição? Bom, já falamos da água. Sim. Com ela vem a questão das redes de esgoto, saneamento básico de uma forma geral, drenagem pluvial, que nós não temos na cidade. A questão da Casa de Saúde Pedro Janete, há
construção, ela acredita que ela não está de acordo com as normas do Ministério da Saúde, é um prédio antigo, então nós temos que buscar a construção de uma unidade, né, de urgência, para o atendimento de urgência e emergência, dentro das normas hoje do Ministério da Saúde, porque aquele espaço, ele também não tem um projeto, uma construção antiga. Construir também a unidade básica de saúde do bairro Rosário, porque também aquele espaço, acredito que não atenda às normas. Após a construção das novas redes de pluvial, rede de esgoto, rede de água, fazer toda a pavimentação da cidade, porque o asfalto que nós temos, nós sabemos que ele foi construído em cima de pedras. Então, por isso que hoje em dia a gente faz tapa-buraco, daqui a pouco abre o asfalto em outro local. Então, nós sabemos, temos um problema sério de estradas vicinais. Então, assim, dentro do plano de governo, as pessoas também podem acessar, ter o conhecimento. Nós temos um trabalho para uma proposta para cada área, a questão do turismo. Foi um anseio muito grande da população que a Maria Fumaça retornasse, mas nem a legislação estava correta, então agora nós estamos trabalhando, tudo já está, estamos fazendo agora o estudo de viabilidade para que ela possa voltar a funcionar. Já temos uma lei aprovando, né, como que será essa utilização desta Maria Fumaça, e várias áreas que vocês podem ter o conhecimento, né, tomar conhecimento de todas as nossas propostas, pois elas estão lá no Divulga Cande. Muito bem, vamos para um breve intervalo e a gente volta em instantes. De volta com você, Candidato em Foco. Hoje, conversando com Maria Auxiliadora Ribeiro, Dorinha. Vamos lá, Dorinha, mais uma pergunta? Pois não. O que a Dorinha oferece para Rio Acima que os demais candidatos não oferecem? Bom, todos os candidatos, todas as pessoas, né, que estão pleiteando esse cargo, têm seu valor e estão procurando o melhor para a nossa cidade. Mas Dorinha traz a experiência, né, de vários anos de serviço público e agora a experiência já está no governo e saber realmente o que nós precisamos fazer nos próximos anos. Sou funcionário efetivo há 12 anos na Prefeitura de Rio Acima e sou morador do bairro Vila Duarte. Gostaria de saber o porquê de pessoas do último concurso receber privilégio de ter cargo comissionado. Estava consultando o portal de transparência e pesquisei o nome de alguns funcionários da área, como Ação Social, Saúde, Cultura e Turismo e outros. Realmente tem pessoas que merecem, mas vejo alguns que, bem dizer, ficam o dia todo sem fazer nada e recebendo um absurdo de comissão. Sempre fui dedicado, a minha função eu nunca fui reconhecido. Aqui fica a minha pergunta. Sendo reeleita, pretende fazer uma revisão nas folhas salarial e valorizar os funcionários que mais se dedicam pela função? Bom, eu procuro não fazer acepção de pessoas. Todo servidor tem o seu valor. Acredito que essa pessoa, esse servidor, né, nós temos vários servidores que moram na Vila Duarte, que poderiam ter me procurado para expor, né, essa insatisfação e a gente tentar conversar e explicar de uma outra maneira. Mas como ele questionou, bom, realmente nós temos pessoas, né, vários servidores efetivos que ocupam cargos comissionados. Nós tivemos a experiência de 2017, quando nós chegamos na prefeitura, nós tínhamos setores que nós não encontramos nenhum servidor. Então, o que nós
procuramos fazer agora? Já deixar essas pessoas capacitadas dentro de cada um setor para que o serviço tenha continuidade. Eu não acredito que exista servidor com altos valores salariais, porque existe um plano de cargos e salário e todos sabem, né, o valor que cada cargo comissionado tem, né, o valor de cada vencimento. Então, e não também nessa pergunta de pessoas que estão em cargo comissionado e que ficam lá à toa sem fazer nada, pelo menos ao meu olhar, né, eu não percebo isso, porque afinal de contas, Geraldo, eu chego na prefeitura, eu sou servidora também, eu chego às 8 horas e saio às 17. Então, sim, nada passa despercebido ao meu olhar. E eu acredito que cada um que está ali como servidor, acredito que essa pessoa também ele desempenha uma função a contento, quero acreditar nisso. Hoje nós temos uma experiência de 4 anos, observamos todas as pessoas. Numa próxima gestão, tudo será reavaliado. Então, outras pessoas poderão ocupar também esse cargo. E até mesmo essa pessoa, né, que se ela me procurar, eu saber identificar quem é, né? Porque no momento fica difícil a gente falar assim, olha, essa pessoa poderia ter ocupado um cargo, uma vez que a pergunta é uma pergunta que não tem a identificação, né? Dorinha, todos sabem que tiveram muitas dívidas de gestões passadas, que já foram quitadas. Ainda tem dívidas desta época pendentes na Justiça? Bom, nós até divulgamos essa semana uma mensagem falando que eu encontrei uma dívida de 48 milhões. Aí falaram comigo, Dorinha, um pouco mais, mas vamos nos ater aqui nos 48 milhões. Os valores maiores eram a dívida previdenciária, Previdência Própria, Rio Prev, que eram 17 milhões, Previdência Geral, né, o INSS, que parece que contabilizava 16, dívidas com fornecedores, com funcionários, né, nós tínhamos funcionários que já tinham o contrato rescindido desde 2012, que não havia recebido as rescisões, totalizavam mais ou menos 2,5 milhões, né, dívida com o Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Então, realmente, uma dívida que contabilizava mais ou menos este valor. Nós negociamos negociamos com a Rio Prev, com o INSS, tanto que nós conseguimos agora ter algumas das certidões que o município precisava ter. Pagamos, né, todos os servidores que estavam com rescisões pendentes, quitamos com servidores, com fornecedores, mas sim, essa dívida ainda vai permanecer, porque as dívidas previdenciárias foram parceladas. Dorinha, essa pergunta vem lá do bairro Mingu, aqui de Rio Acima. Dorinha, no período chuvoso passado, a estrada de acesso ao bairro Mingu ficou interrompida. Você ficou de nos proporcionar uma acessibilidade mais segura, só que até agora isso não aconteceu. Há possibilidade ainda para este ano, já que estamos entrando em outro período chuvoso, que promete ser tão intenso quanto o anterior? Vai ser preciso cair mais barranco para que os órgãos públicos olhem para este lado de Rio Acima? Bom, Geraldo, a estrada ela não foi interrompida, ela foi destruída. Então foi um momento que o barranco caiu e levou parte da estrada toda para dentro do terreno do condomínio. Foi uma dificuldade muito grande naquele momento, tanto para nós, tanto para a comunidade que ficou ansiosa estando isolada. Bom, a questão de quando a pessoa fala, né, da questão de vai ser preciso cair mais barrancos. Espero em Deus que isso não aconteça, porque foram tantos que nós não conseguimos ainda fazer todos que caíram. A Defesa Civil Estadual esteve no município, nós recebemos um recurso também do governo federal,
que não é o suficiente para que a gente possa eliminar todo o problema de encosta dessa cidade. Com relação à estrada, eu não tenho muito conhecimento técnico, mas quando eu converso com o pessoal da Secretaria de Obras, dos engenheiros, eles me falam que a estrada, a estrada do Mingu, ela tem um traçado difícil. Ela está debaixo de um barranco, que cada vez que a máquina for passar, aumenta mais o barranco. Eu tenho uma preocupação, está sendo elaborado um projeto. A empresa que faz os projetos para o município está elaborando uma contenção para aquele local onde realmente a estrada ficou mais danificada. Nós já entramos, nós tivemos com pessoas, com proprietários, com moradores daquela região, que nos sugeriu que conversasse com outras pessoas, outros moradores, para tentar mudar elaborar um outro trajeto, mas conversamos algumas pessoas, nós não tivemos resposta, e outro local que foi sugerido, que passaria próximo ao reservatório de água, nós vimos que não tem condição de fazer. Quase o valor que a gente vai ter que investir para fazer essa abertura na estrada, uma estrada antiga, que foi sugerido pelos próprios moradores, seria o mesmo valor para a gente poder fazer uma contenção nesse local que ficou mais danificado durante esse período chuvoso. Então vamos para mais uma pergunta. Vamos lá, Dorinha? Pois não. Quero saber como foi que você conseguiu arrecadar recursos para a obra da ponte, dentre outras mais, e deixar de dar o direito de reajuste salarial, alegando estar passando por uma crise financeira. Bom, nós não arrecadamos, nós estamos arrecadando ainda o recurso para a ponte, mês a mês, através de um bom planejamento. Com relação às outras obras, né, nós temos a cidade, ela tem vários setores. Nós temos que olhar para a saúde, educação, esporte, lazer. O servidor público ele tem que ser valorizado, sim, porque ele que faz, né, a engrenagem que é a gestão, a administração pública funcionar. Infelizmente, Geraldo, não foi possível, não foi porque não tinha o recurso. É porque hoje a prefeitura tem uma folha, um gasto com o servidor muito alto. E o gestor, ele tem que trabalhar, mas tem que trabalhar de acordo com a lei. E existe um teto que eu posso gastar com o servidor. Porque senão você incorre, né, você inflige uma lei que é a lei de responsabilidade fiscal. Porque da mesma forma que eu tenho um percentual que eu tenho que gastar com saúde, que eu tenho que gastar com educação, eu tenho que gastar com o servidor. Nós, infelizmente, não tivemos aquele reajuste, né, para poder trazer, que é o percentual de reajuste no salário. Mas o servidor, ele não ficou desassistido. A negociação foi feita junto com o sindicato, que acompanhou. Então, o servidor ele teve abono, ele teve o cartão alimentação. Dentre as reivindicações, né, das pautas do sindicato, quando não foi possível reajuste, foi acordado o abono, foi acordado o pagamento em dobro do cartão alimentação. Então, e outras reivindicações que não se referem ao financeiro, mas que foram atendidos. Então, o servidor, ele não ficou tão desassistido e não teve a função dele tão desvalorizada. Infelizmente, nós não tivemos uma arrecadação que pudesse ter um equilíbrio, porque o que acontece? Quando a arrecadação cai, o valor com o gasto com o pessoal ele sobe. E você não pode ultrapassar um percentual de 52% de gasto com folha de pessoal. Então nós tivemos principalmente no ano de 2018, foi quando o governo estadual deixou de nos repassar um valor de 12 milhões. Então foi muito difícil para a gente poder trabalhar. Então, assim, infelizmente,
E isso me deixa, né, chateada, porque qual o gestor que não quer valorizar os seus funcionários, uma vez que ele é o responsável para que tudo aconteça? Mas esperamos, né, se reeleita, que nós não tenhamos tantos percalços durante o governo, que possamos ter uma boa arrecadação, a gente já está trabalhando para isso, e que realmente o servidor possa ser valorizado como ele merece. Vamos para mais um intervalo. Voltaremos em instantes. Nova Rio TV. Notícias, entretenimento para você. De volta com Candidato em Foco. Hoje, Maria Auxiliadora Ribeiro. Dorinha. Tudo bem, Dorinha? Tudo bem, Geraldo. Vamos continuar? Vamos continuar essa batina. Então vamos lá. Quero saber como foi que conseguiu arrecadar recursos para a obra da ponte, dentre outras obras mais, e deixar de dar de direito o reajuste salarial, alegando estar passando por uma crise financeira. Foram inúmeros decretos com essa justificativa, pois a valorização do funcionário começa respeitando os direitos básicos. Esse tema é o primeiro item do novo plano de governo, já que existia no anterior e não foi cumprido. O que devemos esperar? O inverso da sugestão do plano? Pois foi isso que aconteceu. Bom, Geraldo, com relação a recurso da ponte, eu não arrecadei. Nós continuamos com o planejamento mês a mês, reservando, porque também era uma situação precária que eu precisava resolver. Da mesma forma que nós precisamos de trabalhar, reservar recursos para a saúde, para a educação, para o esporte, para o lazer, segurança pública. Com relação à valorização do servidor, sim, foi o meu primeiro item no plano passado e eu repeti agora, que eu espero que seja, que nós possamos fazer tudo aquilo que é o desejo do servidor. Com relação ao reajuste salarial, o que acontece? Nós tivemos dificuldades, principalmente no ano de 2018, com a questão de arrecadação, quando o governo estadual deixou de repassar para o município de Rio Acima 12 milhões. Também os demais municípios mineiros passaram pela mesma situação. Rio Acima, nós deixamos de arrecadar 12 milhões, e isso é uma quantidade expressiva, né, de dinheiro para poder investir na cidade. Quando a arrecadação ela cai, o gasto com folha percentual sobe. E eu tenho que o gestor tem que respeitar os índices, né, que são aí da lei de responsabilidade fiscal. Então eu não posso, eu tenho um percentual que eu posso gastar com o servidor. Mas este valor, né, não foi, esse reajuste não foi dado, né, mas em negociação com o sindicato, outras reivindicações foram atendidas. Eles receberam abonos, receberam o cartão alimentação em dobro. E acredito que uma valorização, uma coisa que eu acho que foi de extrema importância, foi o olhar para Rio Prev. Porque todos que estão lá, que são efetivos, eles esperam aposentar. E eu quero te dizer que quando eu cheguei, a Rio Prev estava com 550 mil em caixa. Quando, na verdade, hoje, esses anos, parece que foi criado a Previdência própria, né, que é a Rio Prev, foi criada em 2003. Hoje, ele deveria estar com 28 milhões, mais ou menos, em caixa. E tem somente aquele recurso das dívidas que eu parcelei e que eu tenho feito mês a mês, eu tenho cumprido com o repasse tanto patronal quanto dos servidores, o que gestores que me antecederam não cumpriram. Era o recurso referente à parte do servidor também
era recolhida, mas não era repassado para a Previdência. E isso tudo pode ser comprovado, isso que eu estou falando. Hoje, a Previdência, o Rio Prev, ela tem 2.800.000 em caixa, recurso que eu cumpri, né? E acredito que isto é uma valorização do servidor também. E esperamos, sim, que no próxima gestão não vai ser o inverso, porque ninguém, que gestor que quer ter um funcionário insatisfeito, uma vez que ele é o responsável por fazer essa engrenagem funcionar. Eu tenho muita fé e espero que num próximo governo, se Deus me conceder essa graça, que eu possa fazer aquilo que eles tanto almejam, que é um direito, que é o reajuste realmente no salário. Vamos falar agora de IPTU. Dorinha, está sendo divulgado um material elaborado por mim, porque foi divulgado assim, e reforça não ser boato, a respeito do cálculo incorreto do IPTU, porque não foi informado à população. Haverá chamamento público para restituir os valores pagos? Bom, quando você fala de material, parece que é alguma coisa particular. A pessoa, quem perguntou, que está lá elaborando esse material. Sim. Foi feito, sim, por um servidor, né, da Secretaria de Fazenda, foi feita uma revisão, né, nas fórmulas lá do IPTU. Então, alguns cálculos, o cidadão, né, o proprietário, teve o valor reduzido e outros aumentaram. Aquela pessoa que se sentir, né, que aquele valor não está correto, ela pode buscar, né, junto ao departamento a informação, a orientação, sentar, buscar essa informação de como foi feito esse cálculo, né? E se houver divergência, ela pode fazer essa solicitação, né, na questão dessa revisão e se houver, né, necessidade ou ela tiver o direito desse ressarcimento, né, ela não vai ser lesada quanto a isso. Então, eu acredito que chamamento público não. Cada pessoa que individualmente sentir que precisa de receber essa informação em relação se está correto ou não o cálculo, ela deve procurar o setor, os funcionários, para poder receber essa informação e essa orientação e fazer esse pedido de revisão. Muito bem. Mais uma pergunta. Como sabemos, no passado nossa cidade foi muito produtiva no setor de agricultura. Produzíamos e até exportávamos nossos produtos: batata, alho, milho, cítricos, leite, dentre outros. Mas, ultimamente, este setor tem sido ignorado, até mesmo com pouco caso olhado. Entretanto, traz consigo grandes potenciais produtivos e turísticos, melhoria da qualidade de vida dos produtores, geração de renda, etc. A prefeita está realmente empenhada e comprometida a fornecer suporte técnico e apoio para que os produtores possam alavancar o setor agrícola de Rio Acima? Bom, hoje a prefeitura ela não tem uma secretaria nem um departamento que cuide especificamente da agricultura. Às vezes, alguns projetos desenvolvidos nessa área da agricultura estão dentro da Secretaria de Meio Ambiente. Primeiramente, a gente tem que olhar a questão de criar um departamento, né, para que trate especificamente da agricultura. Mas tenho toda a intenção e interesse, até mesmo no decorrer desse governo, nós tentamos várias vezes criar pelo menos a horta comunitária, mas nós não tivemos condição, né? Então precisamos sim, a gente sabe que existem órgãos governamentais que oferecem esses suportes, né, para o desenvolvimento agrícola e também em outras áreas que nós podemos fazer também os convênios e trazer para o município. Dorinha, a escolha do vice-candidato foi baseada em quais critérios?
Bom, durante esse tempo, nesses 3 anos e meio que eu estou na gestão, não é oculto para ninguém que eu não tinha interesse em retornar. Eu ia cumprir os meus 4 anos, mas fui convidada, né, por alguns grupos, algumas pessoas me procuraram, dizendo que eu não poderia deixar, que esse trabalho teria que continuar, e um dos grupos foi o do João, né, que é o partido do Democratas. Então, reunimos não só com o Democratas, mas com outros partidos, e também foi em comum acordo, né, com as pessoas que já estavam o acompanhando, tanto que eu perguntei várias vezes, né, se aquelas pessoas elas estavam cientes, né, que havia essa conversa comigo para que eu retornasse e saísse como majoritária. Então, essa decisão foi em comum acordo com as pessoas que já vinham reunindo, que eu tenho conhecimento desde o ano passado. Então, foi uma escolha entre eles mesmos, as pessoas que me convidaram para continuar na política. Dorinha. Pode? Pois não. E quanto ao João, né, João Morgan, eu não vejo, né, na pessoa dele nenhum impedimento, né, para representar o município como vice-prefeito. Sei que é uma pessoa honesta, né, trabalhadora, e que não tem nada que possa desabonar a conduta enquanto cidadão para compor uma chapa de vice comigo. E eu espero, né, que nós, eleitos, né, que possamos fazer um trabalho, né, junto em benefício da cidade e da população. Dorinha, vamos com mais uma pergunta. Existe hoje no mundo uma tomada que chama rede social. Vamos falar a respeito das redes sociais. Dorinha, existe um grupo de WhatsApp chamado Grupo do Xerife, que apoia sua candidatura e ataca ferozmente os demais candidatos. O que a senhora acha desta atitude? Bom, Geraldo, durante toda a minha caminhada, quando lancei o meu nome, né, para o atual mandato em 2016, eu sempre usava esse termo, eu fazia uma catequese com quem estava me acompanhando. Então eu sempre digo, ninguém constrói destruindo, mas também eu não tenho poder sobre a decisão das pessoas. Também não é oculto a ninguém que eu não sou uma prefeita das redes sociais, não gosto. É importante, é uma ferramenta importantíssima hoje, sim, mas às vezes ela não é usada da forma que deveria ser, né? Este grupo xerife, não sei, eu tomo conhecimento de pessoas que estão nesse grupo, se estão me apoiando e estão falando coisas indevidas, não é com a minha anuência e nem com o meu consentimento. Mas, infelizmente, o cidadão ele é livre, né? E acredito que existem uns meios, né? Quem se sentir lesado, né? Foi o caso que já aconteceu comigo esta semana. Houve um comentário, uma pessoa fez uma postagem, então a gente procura os meios legais. Então, assim, Dorinha não aceita esse tipo de conduta. Você pode procurar saber no grupo que nós temos encontrado agora, com as pessoas que estão nos acompanhando, com os candidatos, né, que estão aí conosco. A minha orientação sempre é essa, respeito a todos. Infelizmente, até aproveito nesse momento para poder dizer, né, que as pessoas que querem me apoiar, então que a gente tenha esse respeito para com os outros, né, que a gente tem que respeitar para ser respeitado. Muito bem. Dorinha, um eleitor pergunta se você está contando com algum voto do funcionalismo público, uma vez que fez o setor expelir até a última gota do seu capital tão suado e desvalorizado para benefícios de seus assessores. Bom, acredito que esse não seja o pensamento de todos, né?
deve ser de alguma pessoa que, de uma maneira ou de outra, ela está insatisfeita com alguma coisa que talvez ela possa não ter conseguido. Bom, com relação aos salários, né, dos servidores, eu já encontrei aqueles valores, então eu não posso, por livre e espontânea vontade e arbitrariedade, falar assim, eu vou dar esse valor para fulano, esse para ciclano. É muito falado essa questão de assessores. Eu desconheço quem me antecedeu que não teve assessores. Todo mundo tem assessoria. Tem assessoria de fora. Então ficou essa coisa, essas pessoas tentando macular a gestão com pessoas de fora. Hoje um grande número de secretários nossos são de Rio Acima. Então os assessores, eles recebem aquilo que está dentro do plano de cargo e salário. Não, nem um centavo a mais, porque eu não posso dar nenhum benefício que não esteja dentro da legalidade. Então eu acredito que vou ter sim voto de funcionalismo, porque eu acredito que este não é o pensamento de todos. Porque da mesma forma que essa pessoa está insatisfeita, tem pessoas que estão satisfeitas. Vamos para mais um intervalo e voltaremos em instantes com a última pergunta e as considerações finais. De volta com Candidato em Foco. Hoje com Maria Auxiliadora Ribeiro, Dorinha. Vamos lá, Dorinha? Finalizar aí a sabatina? Pois não. Dorinha, quais são os seus projetos em relação à saúde, construção de PSFs, com relação à educação, cursos tecnólogos e com relação ao tráfego, pavimentação de estradas nas áreas rurais de nossa cidade? Em relação à construção de PSF, nós temos sim que construir o PSF, a UBS do Rosário, né? E porque para a implantação de equipes de saúde da família, nós precisamos ter uma população, né? Existem normas, então está entre 2.000 a 3.000 pessoas da área de abrangência, então nós precisamos de construir uma unidade dentro das normas para o Rosário, continuar revitalizando, né, investindo nas que já existem. Com relação ao UBS, no bairro Vila Duarte, quando nós iniciamos a gestão, estava uma em construção e que não existia uma população dentro da norma, como eu te falei, né? A UBS que está ali, a UBS Centro, ela atende essa comunidade, né? Então, com um trabalho junto ao Conselho, foi autorizada a devolução dos recursos, né, do Ministério para o Ministério da Saúde. E em relação à educação, sim, investir, né? Nós trabalhamos também, os estudantes do município, eles tiveram também a disponibilidade do passe estudantil, né? Havendo demanda, nós podemos trazer os cursos para o município, trabalhar junto também com o Estado, né? Com a Escola Estadual Santo Antônio, nesses cursos. Com relação às estradas, para nós foi uma dificuldade muito grandiosa esse ano, mas a gente tem feito pavimentações em algumas estradas da zona rural, de alguns locais de difícil acesso. Nós fizemos 12 pavimentações em ruas, né, durante essa gestão e pretendemos, sim, se Deus quiser, minimizar essa dificuldade que a população da zona rural enfrenta, ora poeira, ora barro. Mas, infelizmente, este ano, nessa gestão, nós não investimos tanto por falta de condição, de equipamentos, material, que foi difícil conseguir, hoje é muito difícil conseguir com as mineradoras o material que faz esse forro. Quando a gente vai adquirir, fica um valor muito expressivo para a prefeitura diante das dificuldades, né? A gente sempre fala em dificuldade, mas realmente nós passamos por muita dificuldade. Não podemos esquecer também o momento, né, de vários atrasos que nós tivemos, né, foi no momento do orçamento, né, Geraldo, que
também trouxe para nós um transtorno um atraso bem grande em tudo que nós tínhamos que fazer na cidade. Agora nós vamos para a última pergunta e as considerações finais. Dorinha, quando você assumiu a Prefeitura Municipal de Rio Acima, você assumiu ela com quantos veículos em frota? Bom, eu não conheço muito de marca de veículo. Encontrei um carro mais antigo, um único veículo. Eu gosto até de relembrar o momento que eu estava preparando para ir tomar posse, que a empresa que estava terceirizando a ambulância me ligou que já vinha recolher a ambulância e o contrato já tinha terminado no dia 31/12. Eu pedi que ela permanecesse, não tínhamos veículo no pátio. Então os veículos que tinham eram terceirizados? Eram terceirizados, que encerrou o contrato, parece-me, bem antes, do final da gestão passada, e permaneceu um veículo antigo, que eu não sei, como já disse, a marca, e ficou uma ambulância terceirizada, não encontrei mais nada. Assim, um caminhão, que era que foi doação do governo do estado. Isso. E agora, hoje nós temos uma frota, não é? Isso. Hoje nós conseguimos caminhão-prensa, veículos para os 3 PSFs, van para a educação, temos ainda alguns veículos terceirizados, mas adquirimos uma ambulância com recursos do município, mas temos uma outra também alugada, porque é importante que nós tenhamos duas para não haver essa questão da necessidade, no momento de necessidade, a gente só ter um e correr o risco dela não estar no município. Então todos esses veículos que estão no município foram adquiridos nessa gestão. Agora nós vamos para as considerações finais. Dorinha, por favor, fique à vontade. Bom, Geraldo, eu agradeço essa oportunidade de poder falar um pouco dessa gestão, das nossas conquistas, das nossas dificuldades. Infelizmente, algumas pessoas entendem, outras não. Nós trabalhamos visando o interesse coletivo, não priorizando o individual. E isso que você sabe que às vezes, isso hoje em Rio Acima, ainda é um dificultador, que a gente vem de uma cidade, de um assistencialismo ao longo desses anos. Então, eu espero que tudo que eu fiz, que seja reconhecido por parte da população. Muita coisa foi feita, apesar das pessoas dizerem, Dorinha não fez nada. Mas foi preciso reconstruir uma prefeitura, e ninguém constrói iniciando pelo telhado, você tem que construir o alicerce. Então nós iniciamos por dentro da prefeitura, para até chegar o momento de poder agora externar com as obras. As pessoas dizem obras eleitoreiras. Não, obras que foram possíveis executar agora. Então, se houver a oportunidade, o reconhecimento por parte da população, a população reconhecer na minha pessoa a capacidade de permanecer na gestão, eu gostaria de continuar com o meu trabalho. Então, o meu nome foi colocado para apreciação da população e espero este reconhecimento. Tenho uma fé muito grandiosa em Deus, porque Ele que constitui e destitui reis, então tudo isso está posto na mão dele. Tenho uma tranquilidade, uma serenidade de saber que aquilo que foi possível fazer, com honestidade principalmente, Geraldo, foi o que eu fiz questão, eu prezei durante esse mandato, essa gestão, honestidade, transparência e trabalho. Então eu agradeço você por essa oportunidade e conto com a população reacimense no sentido do dia 15 de novembro votar 77. Boa sorte para você, tudo de bom. Obrigada.
Nova Rio TV. Foi aí mais um candidato em foco. Notícias e entretenimento para você. Nova Rio TV, notícias e entretenimento para você.